E aí, pessoal, tudo bem? As nossas aulas elas não têm takes, né? Então ela é inteira. Se eu falar alguma besteira durante ela, vai ficar, ok? Então eu não vou refazer, cortar um negocinho, até porque eu não tenho essa tecnologia. Queria ser diretor de cinema quando era guri, mas acabei, enfim, não sendo, indo para a área jurídica, ok? Camisa nova, camisa xadrezinha, né? Manter aquela coisa básica do xadrez, eventualmente voltar de terno e gravata, tomara que seja quando a gente estiver aí presencialmente, certo? Uma turma lá de 2016 me apelidou de Woods. Eu não sabia o que era na época, depois que eu descobri que era uma, uma casa noturna de sertanejo. E então ficou meu apelido Woods aí, por causa das camisas xadrez que eu eventualmente adoro usar. Fica de dica aí para qualquer presente, certo? Eu estou postando pequenos vídeos de alguns amigos processualistas que estão mandando umas perguntas para vocês. Essas perguntas são perguntas de concurso, de prova, mas a gente vai responder, né, lá na frente. Vocês podem, enfim, me questionar antes por e-mail, por WhatsApp, ou pelo próprio Moodle, e eu ajudo a vocês a pesquisar. Mas são perguntas que a gente vai ver lá na frente, até que são bem complexas. Mas o interessante é que os processualistas eles estão engajados em mandar uns vídeos para vocês, e isso está sendo bem legal, principalmente aí para mim, que estou conversando com eles durante esse período de confinamento. Tá? Então, aula 1, 2, 3, essa é a 4. Na aula 1, a gente estudou o contraditório e a sua relativização pela tutela provisória, no artigo 9º, parágrafo único, incisos 1, 2 e 3, certo? Depois a gente estudou o processo como uma redistribuição do ônus a tutela provisória como uma redistribuição do ônus do tempo dentro do processo, ou seja, a lógica é essa. Se o autor prova que tem o melhor direito desde já, o juiz antecipa, o juiz acautela. E aí, se o réu, por um acaso, aquele réu que muitas vezes, né, gostava de litigar por anos, 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 se o réu tem razão e o juiz deixou bem da vida com o autor desde já, esse réu que tem razão vai correr atrás do tempo do processo e vai tentar demonstrar ao juiz que quem tem que ficar com esse bem da vida é o réu, razão pela qual essa tutela tem que ser revogada. Veja que interessante, a ótica muda. Aí revogou, o autor, não, mas é meu. E aí eles vão todos correr atrás, né, da decisão de mérito dentro de um prazo razoável. Isso é bastante interessante. Daí na aula 3, se eu não estou enganado, a gente começou a estudar a divisão de tutela de urgência e tutela de evidência. Tutela de urgência cautelar, tutela de urgência antecipada, que pode ser tanto antecedente ou incidental, qualquer uma delas. E a tutela de evidência só tem, né, na tutela de evidência mesmo. Ela só pode ser incidental, ela não é antecedente. Ok? Daí a gente pode ver os conceitinhos de antecedente e incidental e, de repente, partir já para o princípio da precariedade. Certo? Então, tutela provisória de urgência antecipada antecedente, ou tutela provisória de urgência cautelar antecipado antecedente, certo? Que são as nomenclaturas completas. O que é antecipada e o que é antecedente? Desculpa, o que é antecedente e o que é incidental, certo? De novo, o que é antecedente e o que é incidental. Não vou, de forma alguma, refazer essa parte, porque eu estou aqui retificando. Incidental ou antecedente. Vejam bem, antecedente é que antecede. Antecede o quê? Antecede o pedido, né? Ou antecede o processo. Veja bem que vocês têm ali naquelas lâminas o professor Aloysio e a Larissa dizendo que a antecipada antecedente antecede o pedido. E a cautelar antecedente antecede o processo. Isso está ligado a uma concepção do que é cada uma delas que a gente vai ver logo ali na frente, certo? Por isso que para o professor Aloysio é antes do pedido e o outro é antes do processo. Então, antes de iniciar, eu garanto, né, o meu direito ou garanto um possível direito a partir das tutelas de urgência antecipada e cautelar. Fechou? Ou eu posso fazer isso naquele fluxograma que eu mostrei para vocês. Dentro do processo, incidentalmente,
Cada vez que uma situação de urgência se apresentar da forma antecipada ou da forma cautelar, eu incidentalmente eu faço o quê? O pedido no processo. E fazendo isso, eu faço com que o juiz seja provocado e ele vá se manifestar sobre aquilo que eventualmente a parte pediu esclarecer. Ok? Então, uma é antes do processo, uma é depois do processo. Lembra daquele fluxograma? É como se antecedente eu colocasse antes do fluxograma. Eu quero garantir o direito que está dentro desse fluxograma, ou eu quero garantir que esse fluxograma um dia seja efetivo para o meu cliente. Tudo ligado a antecedente cautelar ou antecedente antecipada. E dentro do fluxograma aquele, petição inicial, contestação, réplica, saneamento, instrução, decisão, recurso, cumprimento. Dentro desse fluxograma, toda vez que eu tiver os requisitos das tutelas de urgência na mão, eu vou lá e faço o requerimento. Fechou? Antecede ou incidente dentro do processo. Qual é, assim, dentro da própria lei, dentro do próprio código, a grande diferença que eu posso vir a cobrar na prova, até que eu botei um emoji de susto, né? Né? De espanto, né? Dentro de umas lâminas para mostrar que eu posso vir a cobrar na prova, certo? Quando que eu sou obrigado a recolher custas e quando eu não sou obrigado a recolher custas para essas tutelas, né, antecedente ou incidental. Quando que eu não tenho que e quando eu tenho que. Pergunta de prova, pergunta número 9. Hannah, se tu está nos ouvindo, pergunta número 9, ok? Veja bem, se é antes do processo, eu tenho que pagar custo, porque eu tenho que movimentar a máquina do judiciário, certo? Então, quando ela é antecedente, eu devo pagar as custas quando eu distribuo ela, porque não existe processo ainda. E as custas são, né, de obrigatoriedade daquele que movimenta, então, a máquina do Poder Judiciário, certo? E sempre que ela é incidental a algo que já existe, que é o processo ou o pedido. Então, se ela já é incidental a um processo que já existe, ao pedido principal que já existe, eu já paguei custas nesse pedido principal. Eu já paguei custas nesse processo. Se eu já paguei custas para distribuir esse processo, tudo aquilo que vem ao longo dele é isento de custas, porque eu já fiz isso na primeira oportunidade. Na verdade, eu estou via tutela de urgência, eu estou só pedindo algo que o processo principal que o processo ou o pedido principal vão me dar. Razão pela qual, na incidental, há a dispensa do pagamento das custas processuais, porque já pagos com o processo principal. Fechou? Resumindo, antecedente, paga as custas, incidental, não paga custas. Mas o meu cliente é miserável e, enfim, não pode pagar as custas do processo. Bom, aí se resolve com outras questões, né? Aí a gente tem a assistência judiciária gratuita prevista na Constituição e suas técnicas, né? Que estão esparsas aí na legislação e encontram no Código de Processo Civil a forma como vai-se ou não pagar custos, preparos, etc. Fechou? Vocês estão falando aqui para quem tem para pagar. Quem não tem para pagar, obviamente, vai ser isento naquele momento e futuramente vai poder vir a ser de alguma forma cobrado se a sua situação modificar. Certo? Então, fechou essa questão. Depois a gente vai trabalhar uma última questão ainda dentro da aula de hoje, que é a questão da precariedade. Alguns chamam do princípio da precariedade, a regra da precariedade, enfim. Aqui a gente não vai definir o que ela é, se é um princípio, se é uma regra, se não é nenhum dos dois, enfim, é só uma forma de se trabalhar essa técnica, esse instituto. O que é precariedade? O que é algo precário? Né? Precário é algo que é dado
né, de uma forma não definitiva. Essa é a realidade. Aquilo que é precário no Poder Judiciário é algo que é concedido de uma forma não definitiva. E se ela é precária, ela pode vir a ser modificada ou revogada a qualquer momento. Por isso que o fluxograma é muito interessante. Por isso que o fluxograma mostra, né, aquele que eu fiz em sala de aula, que o autor pode sim vir a conquistar a tutela antecipada logo na petição inicial, porque ele comprova o quê? Comprova ao juiz que está recebendo pela primeira vez a petição inicial, aquela documentação, que a princípio, aparentemente, o autor aparenta ter razão, e ele defere. Só que vem o réu e contesta uma prova documental praticamente irrefutável. O que o juiz faz? Ele havia concedido na petição inicial. Depois da contestação, com tudo que o réu juntou, o juiz vê que o réu tem mais razão que o autor e revoga aquela decisão anteriormente concedida na distribuição lá da petição inicial. Vejam bem, precário. Por quê? Porque logo após ser deferida, logo após o direito ir para a mão do autor, o juiz foi lá e disse, não. Quem tem melhor direito aqui e quem, né, é o réu, razão pela qual, né, revogo a decisão anteriormente prolatada, retornando ao status quo. Veja bem, isso é uma decisão precária. É uma decisão que pode, em qualquer momento, ser concedida, ser modificada ou ser revogada. Veja bem, é uma espiral. Eu vou deferindo e vou reformando e vou revogando e vou modificando. Às vezes a gente alarga um pedaço do campo da tutela provisória anteriormente concedido, alarga um pouquinho aquela tutela provisória. Às vezes a gente restringe, foi demais na petição inicial e depois da contestação o juiz não indefere toda, não revoga toda, mas, enfim, restringe um pedaço dela. Isso é normal acontecer dentro do processo. E isso vai acontecer em muitos dos processos que vocês vão acabar atuando. Por quê? Porque a decisão da tutela provisória é proferida em caráter de precariedade. E se ele é deferido em caráter de precariedade, ela pode vir a ser revogada ou modificada a qualquer momento. E não tem como, Hannah, não tem como essa questão não cair na prova. Número 12. O que é a precariedade dentro das tutelas provisórias? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Já sabem que vai ser mais ou menos assim essa questão. Fechou? Durante o prazo, a gente está vivendo hoje, né, uma suspensão total dos processos pelo Poder Judiciário. Veja bem, o que foi deferido antes da suspensão se suspende na suspensão. Que loucura essa frase, né? Mas interessante. O que foi deferido antes da suspensão se suspende na suspensão, ou seja, o juiz deferiu a antecipação de tutela para tal coisa. O juiz deferiu a tutela cautelar antecedente para tal coisa. Veio a suspensão pela ordem do presidente do Tribunal de Justiça, professor Dr. Voltaire de Lima Moraes, certo? Nosso professor da PUC. O que acontece? Está suspenso também a decisão que antecipou os efeitos ou que acautelou os efeitos ou não? Daí vocês vão ter que ir lá no artigo 296, no parágrafo único, que é o que está também nas lâminas aí. Durante o prazo de suspensão, só se o juiz se manifestou e disse que vai suspender a tutela provisória que foi anteriormente concedida. Se o juiz não se manifestou, sobre a tutela provisória deferida, no prazo de suspensão, ela está em vigor, ela está em vigência, ela está produzindo efeitos, sim senhor e sim senhora, certo? Então não tem essa, suspendeu tudo, agora para tudo. Não, porque teoricamente, para a nossa matéria, o bem da vida já está com quem demonstrou melhor direito. Seria um contrassenso, durante o prazo de suspensão, retornar àquele que tem
ou que detém, até aquele momento do processo, o menor direito demonstrado até então. Por isso, só se o juiz se manifestou. Caso contrário, fica a decisão conforme anteriormente determinado antes da suspensão. Ok? Mais duas coisinhas. Eu ainda deixei na aula 4 um livro da professora, da querida amiga, professora doutora Jaqueline Mielke da Silva, certo? Sobre tutelas provisórias. É um livro bem didático, bem recomendável. Se eu não estou enganado, tem uns quantos na biblioteca que a professora Jaqueline doou o ano passado para nós, gentilmente. Acho que foi muito legal. Então, usem, abusem, né, quando tiverem o retorno aí das atividades do livro da professora Jaqueline. E eu coloquei um vídeo, né, de uma palestra do professor José Bedak. Quem é o professor José Bedak? O professor José Bedak, ele é um dos principais processualistas da atualidade, né? Ele já é de uma geração mais antiga, ele é professor da Universidade do Lago do São Francisco, professor da USP, ele foi da comissão dos notáveis juristas que elaborou a primeira versão do anteprojeto do que vem a ser hoje o Código de Processo Civil Brasileiro. Então, né, mestre e doutor em processo civil, e então tem bala na agulha. Podem olhar a palestra dele sobre tutelas provisórias sem medo, né, de assistirem e, enfim, e ao mesmo tempo poderem criticar o que for criticável, não tem problema sobre isso, mas sem medo, porque ele realmente é um autor de ponta. É com certeza hoje um dos 5 maiores representantes daquilo que vem ser a Escola Paulista de Direito Processual Civil, certo? Então, meus amigos e minhas amigas, espero que, enfim, tenham compreendido também bem essa aula com a parte da lâmina lá, e espero que logo mais a gente possa se encontrar presencialmente. Eu estou a fim de fazer um Zoom na semana que vem, né? ou pelo programa Zoom, ou pelo YouTube, enfim, vamos ver uma ferramenta durante o horário de sala de aula para que vocês possam eventualmente perguntar algumas coisas para mim, certo? Então tá, até mais, beijos e abraços.